Minha esposa de 29 anos, deslumbrante como sempre, me disse algo que abalaria os alicerces do nosso casamento. Não foi de uma forma vaga ou enigmática, ela expôs tudo, claro como o dia, de uma forma que nem eu poderia interpretar mal. Para preparar o cenário, planejei uma noite elegante em um dos nossos lugares de luxo favoritos. Tudo estava meticulosamente arrumado, as toalhas de mesa brancas e impecáveis, uma seleção de vinhos para impressionar e até mesmo um colar de diamantes que ela estava de olho há algum tempo. Eu tinha gasto quase $1000 naquela coisa, sem perceber o quão cedo eu estaria pensando em maneiras de ter aquele dinheiro de volta. A noite inteira, porém, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Nossa brincadeira descontraída de sempre foi ofuscada por uma tensão invisível. Ela parecia distraída, seus olhos vagando pela sala como se estivesse procurando por algo, ou alguém. Normalmente, não conseguíamos desviar o olhar um do outro, mas esta noite seu olhar dançou ao redor, mal pousando em mim. Só depois que terminamos o prato principal e eu nos servi outra rodada de vinho é que ela finalmente falou, sua voz pesada com algo não dito. Rob, ela começou, um tremor em sua voz, há algo que eu estava guardando dentro de mim por um tempo, e acho que é hora de falar sobre isso. Eu coloquei meu copo na mesa, uma sensação de afundamento apertando meu intestino. O que ela poderia estar prestes a dizer? Ela estava finalmente pronta para falar sobre começar uma família. Nós concordamos em esperar até nosso estábulo, mas agora que estávamos em um lugar melhor, eu estava animado com a ideia. Mas enquanto ela evitava meus olhos, ficou claro que não era sobre isso. Não, era outra coisa. Algo maior. Ela suspirou profundamente e finalmente encontrou meu olhar. Rob, ela disse, mais gravemente do que eu já tinha ouvido falar, tenho feito muita busca interior ultimamente, e há algo que preciso fazer por mim e por nós. Sua voz tremeu enquanto ela continuava. Preciso explorar partes de mim fora desse relacionamento. As palavras me atingiram como um soco no estômago, me deixando sem ar. O que você está tentando dizer? Perguntei, minha voz trêmula enquanto me inclinava, tentando segurar o olhar dela. Mas ela desviou o olhar, suas mãos se contorcendo nervosamente em seu colo. Quero ver outras pessoas, Rob. Preciso explorar esse lado de mim. Espero que você entenda, para que possamos evitar uma dor pior no futuro. Parecia que o chão abaixo de mim mudou. Calor subiu ao meu rosto, e meu coração martelava no peito. Outras pessoas, repeti, minha voz aumentando. Você está me dizendo que quer namorar outros homens? Perguntei, a descrença escorrendo de cada palavra. Eu nem reconheci minha própria voz, mais alta, desesperada, lutando para segurar algo. Ela mordeu o lábio, hesitou e então finalmente assentiu. Sim, isso é parte disso, ela admitiu. A sala pareceu girar e por um momento, tudo ficou borrado, o restaurante elegante, a conversa suave dos outros clientes. Tudo desapareceu no fundo, enquanto suas palavras ecoavam em meus ouvidos. Rebecca, preciso me limpar. Então vamos sentar e ter uma conversa séria sobre o que você disse ontem à noite. Passei por ela e fui direto para o chuveiro, a água quente caindo enquanto eu tentava entender tudo. Ela estava me testando? Ela estava realmente falando sério sobre isso? Nosso casamento poderia sobreviver a essa traição? Quando saí, vestido com roupas limpas e com outra xícara de café na mão, Rebecca estava sentada na ilha da cozinha, esperando por mim. Peguei um bloco de notas e uma caneta e sentei-me em frente a ela, tentando manter minhas emoções sob controle. Então, Rebecca, comecei, minha voz firme mas tensa, você pode explicar novamente por que acha que essa exploração é uma boa ideia? Ela não hesitou dessa vez. Rob, sinto que algo está faltando em mim. Preciso de validação, como mulher. Quero descobrir o que preciso, e acho que só posso fazer isso explorando relacionamentos fora dos nossos. Respirei fundo, me forçando a ficar calma. Então, você está dizendo que não sabe o que precisa, mas acha que dormir com outros homens vai te ajudar a descobrir isso? Você está realmente decidida sobre essa decisão? Você já pensou sobre o que isso fará com o nosso casamento? Ela assentiu, mas não respondeu diretamente, evitando meus olhos. Então ela disse a única coisa que definiria o curso do nosso futuro: se você me ama, você me deixará fazer isso.
Se você me ama, eu respondi firmemente, você nem pediria por isso. Então aqui está meu ultimato, Rebeca. Infidelidade, mesmo com aviso prévio, é um problema no nosso casamento. Aqui estão meus termos, se você decidir ver outros homens, você precisa se mudar. Eu não vou dividir uma casa com você enquanto você estiver saindo com outras pessoas e dormindo com elas. Saiam, ela pediu, sua voz vacilante. Para onde eu devo ir? Eu não sei. Talvez você possa ficar com sua amiga Matilda, eu disse, amargura permeando minhas palavras. Ela é divorciada, certo? Morando sozinha? Tenho certeza de que ela adoraria te ajudar. Se isso não funcionar, alugue um apartamento de curto prazo. Mas você será responsável por tudo isso, seu aluguel, serviços públicos, prestações do carro. Só esperar até terminar com seus namorados e então, o que? Fingir que está tudo normal? Você já pensou no que isso faz comigo? Eu só quero você, Rob. Você é meu marido, e nada sobre isso vai mudar. Meus sentimentos por você não vão mudar, mesmo enquanto estou explorando. Quando eu voltar para casa, quero que você esteja aqui, para ser meu marido e pai dos nossos futuros filhos. As palavras dela eram quase surreais. Ela realmente acreditava que poderia ter as duas coisas, que eu ficaria ao seu lado enquanto ela perseguia esses outros homens, e que de alguma forma ainda teríamos um futuro juntos. Bem, eu disse, levantando e cruzando os braços, você precisa começar a arrumar suas coisas e levá-las para o quarto de hóspedes. Acho que não consigo dormir ao seu lado agora. Seu plano é demais para mim. Parece que você está indo embora, mesmo que não esteja dizendo as palavras. Rebeca ficou em silêncio, talvez finalmente percebendo que eu não iria aceitar isso sem lutar. Talvez ela tenha pensado que eu era um molenga, que eu a deixaria continuar com essa loucura, enquanto fingia que estava tudo bem. Felizmente, eu tinha um bom amigo que cuidava de todos os tipos de questões legais, de imóveis a testamentos, e embora ele não fosse um advogado de divórcio, ele poderia me indicar alguém que fosse. Ele veio, recomendando um advogado de divórcio de primeira linha de sua empresa. Naquela mesma tarde, eu tinha uma reunião marcada com ela. Não era uma conversa que eu queria ter, mas era necessária. Deixei claro para o advogado que queria manter as coisas o mais amistosas possível. Eu não estava atrás de sangue. Uma divisão 50-50 dos nossos bens estava boa para mim. Afinal, nós construímos essa vida juntos, até agora. Eu não ia prolongar isso por causa de uma esposa infiel. Mas eu não estava pronto para registrar nada ainda. Eu precisava de provas da infidelidade dela antes de dar o próximo passo. A semana passou lentamente. Passei o mínimo de tempo possível em casa, indo à academia todas as noites para queimar o estresse. Enquanto isso, Rebeca estava praticamente colada em Matilda. Na quinta-feira, ela me disse que ficaria com Matilda por algumas semanas, até que pudesse encontrar um lugar para si. Eles anseiam por algo excitante, alguém que lhes dê atenção sem falar imediatamente sobre filhos ou recados. Isso me fez pensar se o segredo para um casamento duradouro era agir como se sua esposa estivesse tendo um caso, mas sem a traição real, focando puramente na conexão física. Eu brevemente considerei a ideia de tentar pegar minha esposa no clube que ela e Matilda visitaram, embora o pensamento parecesse absurdo. As pessoas traem por todos os tipos de razões, falta de satisfação física, falta de paixão ou apenas se sentindo desconectadas de seus cônjuges. Alguns até traem por vingança pela traição de seus parceiros. Alguns dizem que casos extraconjugais ajudam a salvar o casamento, embora eu seja cético. Ainda assim, é o que mostram as pesquisas sobre infidelidade. O casamento é complicado, e manter um relacionamento exige trabalho. Casamentos abertos, onde ambos os parceiros concordam em ver outras pessoas, raramente dão certo. Vínculos emocionais se desenvolvem, sentimentos são feridos, e na maioria das vezes, isso leva ao divórcio. Relacionamentos poliamorosos não são mais simples, especialmente quando há crianças envolvidas. Há também o risco constante de trazer uma doença sexualmente transmissível para dentro de casa. Para mim, a monogamia é a única maneira de um casamento funcionar. Se ambos os parceiros não concordam com isso, eles precisam reconsiderar o relacionamento ou encontrar outra pessoa. Eu tinha negligenciado minha esposa.
A afastei enquanto me concentrava em construir uma vida para nós? Eu perdi alguma coisa? Eu não tinha certeza. Mas eu sabia que não estava feliz com ela indo embora para perseguir outros homens. Ela alegou que eu não estava dando a ela o que ela precisava, mas eu não via como suas ações iriam consertar nosso casamento. A semana seguinte passou lentamente, assim como a anterior. Não entrei em contato com ela, e Rebecca só me enviou uma única mensagem, pedindo para encaminhar sua correspondência para seu novo endereço. Não havia sinal de que ela estava interessada em consertar nosso relacionamento. Era tudo negócios, sem nenhum toque pessoal. Estava claro que ela estava seguindo em frente com seu plano, encontrando um namorado, ou talvez mais de um. O pensamento passou pela minha cabeça de segui-la para fora do apartamento dela, só para ver para onde ela e Matilda estavam indo e com quem ela iria se encontrar. Eu até passei pelo local algumas vezes, mas resisti à tentação de parar. Eu sabia que não podia fazer isso comigo mesmo. Eu tinha que deixá-la tomar sua decisão. Se ela fosse voltar para mim, teria que ser por conta própria. Caso contrário, ela não seria mais minha esposa de verdade. A cada dia que passava, as chances de ela voltar pareciam menores, e quanto mais demorava, menos disposto eu estava a aceitá-la de volta. Um mês se passou sem quase nenhuma comunicação entre nós. Então, do nada, Rebecca apareceu em casa. Quando sua chave não funcionou, ela bateu e tocou a campainha. Eu respondi, mantendo meu rosto neutro. O que te traz aqui, Rebecca? Eu perguntei. Querida, minha chave não funciona. O que está acontecendo? É porque eu troquei as fechaduras, respondi, bloqueando a porta enquanto ela tentava entrar. O que você quer? Vim pegar algumas coisas que deixei para trás quando me mudei para a casa da Matilda, ela disse, sem se importar com nenhuma conversa fiada. Não era para me ver, era só para pegar as coisas dela. Dei um passo para o lado e a deixei entrar. Afinal, ainda era parte da casa dela, legalmente falando. Fomos até a garagem, onde eu tinha reunido seus pertences em várias caixas. Por que você empacotou minhas coisas? Ela perguntou. Quanto tempo você planeja ficar com Matilda? Eu perguntei, ignorando a pergunta dela. Matilda tem sido muito solidária, ela disse, ignorando o assunto. Vou ficar com ela um pouco mais, talvez alguns meses, mas voltarei. Serei uma esposa melhor então, e poderemos começar uma família. Revirei os olhos internamente com o comentário dela, imaginando como ela poderia acreditar que estar com outros homens a tornaria uma esposa melhor ou a prepararia para a maternidade. Então, você já encontrou um namorado? Eu perguntei sem rodeios. Rebecca corou. Ela não precisava responder, eu já sabia. Eventualmente, ela admitiu, Matilda e eu saímos em alguns encontros com caras do clube, mas isso é tudo. E como está indo a parte física com seus novos namorados? Eu perguntei, sabendo que a pergunta a deixaria desconfortável. Ela ficou mais vermelha, e se ocupou vasculhando as caixas. Deixei-a lá e voltei para a cozinha, onde peguei meu café e sentei com o jornal. Poucos minutos depois, Rebecca entrou, carregando uma sacola grande e olhando ao redor da cozinha, como se esperasse encontrar o lugar e a desordem. Mas não foi isso. Na verdade, estava impecável. Eu tinha um serviço de limpeza que vinha 3 vezes por semana. Não havia pratos sujos, nem garrafas de cerveja, nem pilhas de roupa para lavar. Estava tudo em perfeita ordem. Precisa de mais alguma coisa? Perguntei, vendo sua curiosidade. Então, como você tem passado desde que me mudei? Perguntou ela. Estou bem, respondi sem rodeios. O trabalho me mantém ocupado. Tenho viajado muito. Ela pareceu um pouco preocupada e pressionou mais. Você tem saído? Ou está apenas ficando em casa sozinha? Lá estava, a pergunta que eu esperava. Ela queria saber se eu estava seguindo em frente, e era hora de dar a ela algo em que pensar. Tenho me mantido ocupado, eu disse. Eu entro em um grupo de ciclismo. Nós nos encontramos 2 vezes por semana para passeios. É divertido, e eu conheci algumas pessoas novas. Geralmente comemos um hambúrguer e uma cerveja depois. Eu podia ver o interesse brilhar nos olhos dela. Mais do que ela estava deixando transparecer. Ela não esperava por isso. Talvez ela tenha pensado que eu ficaria em casa, esperando ela voltar.
Mas ela estava começando a perceber que as coisas poderiam não sair como ela havia planejado. Mais tarde, descobri que Rebecca estava saindo com 2 homens do clube que ela frequentava com Matilda. Ela estava dormindo com os 2, mas nenhum deles tinha interesse em passar mais do que uma noite ocasional com ela. Ambos eram casados e só procuravam um pouco de diversão. Rebecca não era nada mais do que uma distração temporária para eles, uma típica bomba e descarga. Quando 2 meses se passaram, eu já tinha feito as pazes com o fato de que meu casamento tinha acabado. Rebecca ficou em silêncio por semanas, o que só confirmou que ela não tinha interesse em voltar ou consertar nada. Mesmo que ela quisesse voltar, haveria condições, e eu não tinha certeza se eu a deixaria. O que deixou as coisas mais claras para mim foi saber que ela tinha tirado férias na República Dominicana com um dos namorados durante as férias escolares. Eles aproveitaram uma semana no sol, aparentemente trabalhando em seus bronzeados, e quem sabe o que mais. Se essa era a ideia dela de tornar nosso casamento mais forte, ela estava muito enganada. Não ajudou que Matilda tivesse influenciado a visão de Rebecca sobre mim, provavelmente me pintando como o marido negligente que a levou a trair. Agora Rebecca estava morando em um apartamento de 2 quartos com sua amiga divorciada e descontente, enquanto sua reputação com colegas e familiares estava decaindo constantemente. Quando a mãe de Rebecca descobriu que sua filha tinha ido para uma escapada tropical com outro homem, ela me ligou para perguntar o que estava acontecendo. Eu disse a ela a verdade: Rebecca tinha ido embora para buscar relacionamentos com outros homens. Ela ficou chocada. Eu a encorajei a falar diretamente com Rebecca, e quando ela o fez, a resposta de Rebecca foi previsível. Por que você foi embora, Rebecca? O que está acontecendo com você e Rob? Ele está te tratando mal? Perguntou sua mãe. Não, mãe, ele não está me maltratando. Mas ele não me faz sentir do jeito que preciso me sentir. Não me sinto desejada ou atraente. Preciso disso, e não estou conseguindo isso dele. Então, estou procurando em outro lugar por enquanto. Mas não se preocupe, voltarei para Rob em alguns meses, talvez um ano, e então tudo ficará bem. A mãe de Rebecca não mediu palavras. Se você continuar fazendo isso, Robert não estará esperando por você quando decidir voltar. Traição é uma maneira certa de acabar com seu casamento. Você não vê isso? Mas Rebecca estava confiante. Rob me ama, mãe. Ele entende. Eu voltarei para casa, e nós começaremos uma família. Vai ficar tudo bem. Sua mãe tentou avisá-la, mas Rebecca não quis ouvir. Vendo isso, percebi que era hora de seguir em frente. O que era bom para o ganso era bom para o ganso, afinal. Já fazia cerca de 3 meses desde que Rebecca foi embora, e eu sabia que não podia mais ficar preso nessa rotina. Então, chamei uma mulher que eu conhecia do grupo de ciclismo para jantar fora. Não era nada sério, eu só queria companhia e uma mudança na rotina que eu estava vivendo desde que Rebecca saiu. Minha rotina diária se tornou previsível: trabalho, academia, ciclismo, sono. Dia após dia, eu seguia o mesmo padrão, esperando as coisas se acalmarem. Essa era a minha vida. Parte de mim esperava que Rebecca caísse em si e voltasse para casa, colocando um fim a essa situação absurda. Mas, no fundo, eu sabia que isso não era provável. Se ela voltasse, não seria como a esposa que eu conheci. Estava claro que ela estava aproveitando sua liberdade recém-descoberta, buscando a excitação e validação que ela acreditava que estavam faltando em seu casamento. Isso se alinhava com tudo que eu tinha lido sobre por que mulheres casadas traem. Então, tomei a decisão de marcar um encontro, mas não queria que parecesse desesperado ou estranho. Imaginei que a melhor maneira era conhecer um pouco melhor as pessoas do meu grupo de ciclismo antes de fazer qualquer coisa. Eu não queria um encontro por pena. Eu queria algo real. A maioria dos meus amigos ciclistas já sabia sobre minha separação, e eu suspeitava que alguns deles até tinham ouvido falar sobre a vida amorosa ativa de Rebecca. Em uma cidade desse tamanho, a notícia se espalha. Quando perguntei a Ruth, uma das mulheres do grupo, se ela gostaria de tomar uma bebida ou chá comigo, fiquei surpreso quando ela concordou sem hesitar. Fizemos planos para um passeio casual no sábado à noite, seguido por um passeio de caiaque em um caiaque algumas vezes antes, então eu estava confortável com a ideia.
Ruth nunca tinha tentado, mas estava interessada, então seguimos com o plano. Virou o nosso primeiro encontro. O caiaque correu bem. Percorremos cerca de 10 milhas em 3 horas e depois, jantamos em um pequeno restaurante agradável. Eu tomei uma cerveja artesanal com bife e batatas fritas, ela pediu vinho branco e macarrão. A atmosfera era relaxada, sem pressão alguma. Terminamos a noite com sorvete de uma barraca na orla, e eu a levei para casa. Eu estava planejando apenas dar-lhe um beijo educado na bochecha, mas ela me surpreendeu ao se inclinar e me beijar nos lábios. Foi inesperado, mas não indesejável. Para evitar parecer muito ansioso, esperei até nosso próximo encontro regular de ciclismo de terça-feira para sugerir outro encontro. Ruth mencionou que estava preocupada que eu não tivesse aproveitado o nosso tempo juntos porque não tinha entrado em contato antes. Eu a tranquilizei dizendo que tinha me divertido muito e realmente aproveitado sua companhia. Marcamos outro encontro para sábado, uma partida de golfe. Tendo lido sobre as regras de manter o interesse por meio de mensagens de texto e ligações, enviei uma mensagem para ela na sexta-feira, expressando minha empolgação pelo jogo e me oferecendo para buscá-la. Ela preferiu me encontrar no clube de golfe, então combinamos um horário no início da tarde. Passamos algumas horas divertidas no campo, embora nenhum de nós fosse muito bom em golfe. Naquela noite, fizemos um churrasco na minha casa e dividimos uma garrafa de vinho. Conforme a noite avançava, eu me preparei para levá-la para casa, mas Ruth pegou as chaves do meu carro, colocou-as no balcão e pediu para ver o quarto. Na manhã seguinte, acordei com Ruth ao meu lado, seu braço descansando em meu peito. Ela tinha cabelos longos e escuros, olhos verdes e pele impecável, exceto por uma pequena cicatriz no queixo que dava personalidade ao seu rosto. Ela era alta, cerca de 5 pés e 11 polegadas, e magra, provavelmente em torno de 140 libras. Ela trabalhava como enfermeira no departamento pediátrico, o que demonstrava sua compaixão. Desde o momento em que nos conhecemos, sua personalidade genuína e seu charme tranquilo me atraíram. Tomamos café da manhã no meu pátio, e eventualmente, a conversa se voltou para minha situação e a possibilidade de divórcio. Eu sabia que era um assunto delicado, mas também entendi por que ela precisava de clareza antes de se envolver emocionalmente. Nenhuma mulher quer perder tempo com um homem que pode se reconciliar com sua esposa. Expliquei os motivos de Rebecca para ir embora, e pela reação de Ruth, pude perceber que ela não achava que Rebecca voltaria. Essa conversa me empurrou para o próximo passo no meu plano. Na segunda-feira, entrei em contato com meu advogado para contratar um investigador. Eu precisava saber com quantos homens Rebecca estava saindo antes de prosseguir com o divórcio. Acontece que ela estava saindo com vários homens, a maioria casados, e passando um tempo com eles no apartamento de Matilda, depois das noites deles no clube. 2 semanas depois, Rebecca recebeu a petição de divórcio. Naquela noite, ela apareceu na casa, claramente chateada e segurando um grande envelope marrom. Eu a cumprimentei na porta. Rebecca, o que te traz aqui esta noite? Eu perguntei. Querida, um cara entregou esses papéis hoje. Por que você pediu o divórcio? Eu estava planejando voltar para casa em breve, talvez até esta semana. Podemos começar a trabalhar naquele bebê de que falamos. Eu a convidei para entrar e fiz sinal para que ela se sentasse à mesa da cozinha. É tarde demais para isso agora, Rebecca. Deixei claro quando você foi embora que não queria que você fosse, mas você fez sua escolha. Ela tentou defender suas ações. Querida, eu disse que precisava me encontrar, me sentir mais confiante. Interrompendo-a, perguntei com apenas uma pitada de sarcasmo. Então, você se sente mais confiante agora? Você encontrou o que estava procurando? Cansou dos novos relacionamentos e encontros físicos? Ela começou a protestar, mas eu não desisti. Porque parece que sim. Mal ouvi falar de você desde que você foi embora. Você nem me ligou no meu aniversário, provavelmente muito ocupado com um dos seus casos na República Dominicana. Até sua mãe entrou em contato, perguntando por que você não ligou para ela no Dia das Mães. O rosto de Rebecca caiu enquanto eu continuava. Então que tal, Rebecca? Você passou todo esse tempo correndo atrás do prazer? Querida, eu te amo, ela implorou. Agora percebo que posso ter ido longe demais.
Estou pronto para voltar para casa. Eu não me mexi. Não, você não está. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua voz aumentando. Eu ainda sou sua esposa, e esta ainda é minha casa. Eu vou até a casa de Matilda para pegar minhas coisas, e depois eu volto. Você não pode, expliquei. Você ao menos leu todos os papéis naquele envelope? Perto do fim, há uma decisão do juiz. Você não tem permissão para chegar a menos de 500 pés desta casa até que o divórcio seja finalizado. Tecnicamente, você está violando essa ordem agora. Não vou forçar, mas você precisa ir embora. Nós cuidaremos do resto disso legalmente. Rebecca finalmente pareceu entender o quão séria era a situação. Os votos que fizemos de amar, respeitar e permanecer fiéis foram quebrados, e não havia como consertar isso. Eu disse a ela que se ela realmente quisesse a casa, ela poderia comprar minha metade por $150.000, o que estava quase quitado. Se não, venderíamos e dividiríamos os lucros. De qualquer forma, ela não voltaria para cá. Eu a escoltei até a porta, fechei-a atrás dela e tranquei-a. Um mês depois, sem precisar comparecer ao tribunal, finalizamos discretamente o divórcio. Rebecca recebeu sua parte dos bens, vendemos a casa e eu segui em frente. Rebecca, enquanto isso, continuou sua rotina. Ouvi de uma amiga que sua escola, Charter, havia pedido que ela mantivesse sua vida pessoal mais discreta. Os pais descobriram sobre seus relacionamentos com vários homens, e alguns ficaram desconfortáveis com ela ensinando seus filhos. As mães, em particular, tinham sido vocais, suspeitando que alguns dos pais tinham se envolvido com ela. Por fim, Rebecca foi diagnosticada com uma DST, não fatal, mas séria o suficiente para exigir 1 ano de abstinência. Isso pode não ter sido um grande problema, já que ela também estava grávida. Um de seus parceiros a engravidou, e ela não teve cuidado com o controle de natalidade. O pai não foi identificado, embora a criança tivesse uma forte semelhança com um dos professores casados da escola dela. O divórcio me libertou de Rebecca. Já faz cerca de 1 ano desde que tudo isso começou. Comprei uma casa nova, fui promovido no trabalho, e o mais importante, Ruth e eu agora estamos morando juntos. Estamos animados para compartilhar 2 novidades. Vamos nos casar neste verão, e estamos esperando o nosso primeiro filho perto do Natal.